Outra dica que eu dou aqui é em relação ao acompanhamento nutricional. Pareceria óbvio, mas não é o que normalmente acontece. No sistema público de saúde, no sistema privado, acredite, há poucos nutricionistas que realmente têm conhecimento sobre como cuidar de uma pessoa que não tem o intestino todo, tem o intestino que tem cicatrizes, ou intestino que tem úlceras, ou intestinos que estão muito machucados com estenoses e que não conseguem fazer a digestão, ou pessoas que evacuam demais, enfim. O nutricionista, quando você vai até ele, quando você marca uma consulta, seja no público quando tem é mais fácil porque geralmente ele é realmente especializado em inflamatória. No privado, quando você quer marcar no atendimento privado, pergunte se ele atende uma pessoa que é portadora do inflamatório intestinal. Eu já passei por casos de ir a consultas, eu tenho desde 94, 95, então fui para consultas que o profissional não sabia nada. Na hora que ele me ouviu falar de tudo, eu dizer que eu não tinha intestino todo, o que eu sentia desconforto, o que eu não tinha tal, ele passou praticamente um programa alimentar, vamos dizer assim, super básico e com quase nenhuma informação realmente qualificada para meu caso, ou seja, parece que ele passou para qualquer pessoa. Então, assim, assim como já fui para profissionais, já fui para nutricionistas, que eu contei todo o meu caso, ele disse, olha, eu vou lhe devolver o dinheiro do atendimento porque eu não tenho a capacidade de lhe atender, eu não tenho nenhum conhecimento em doença de Crohn, nem de retocolite ulcerativa, mas vou te ajudar a procurar um nutricionista. Até que depois de um bom tempo, junto com a minha médica, eu consegui sim, ela conseguiu me ajudar e nós encontramos um nutricionista que até hoje é minha amiga, assim, e eu tenho muita gratidão porque a gente trocava muita informação e eu acho que uma conduta de sucesso na relação de portador de doença inflamatória intestinal nutricionista é o nutricionista ouvir o que aquele paciente diz, porque às vezes o que faz bem pra mim não faz bem para o outro. Faz bem, não faz bem. Parece um termo muito genérico e realmente é. O que eu quero dizer é, às vezes eu como determinado tipo de alimento e não sinto nada. E o outro colega que tem doença de Crohn, que também não tem o intestino todo, assim como eu, ou que evacua o número de vezes que eu, que tem a mesma idade que eu, toma a mesma medicação, ele come aquele mesmo alimento e ele fica péssimo. Ele nem consegue sair de casa porque só vive dentro do banheiro. Então, assim, o nutricionista, ele vai ter que saber que ele vai tratar aquele portador de doença inflamatória intestinal nas peculiaridades dele. O médico, por exemplo, quando nos atende, como a gente disse, ele vai te olhar, vai te ouvir e tal, e ele vai lhe encaminhar se você vai pro dermato, se ele vai se você vai pro reumato, se você vai para um terapeuta, até o médico ele pode também ajudar nisso, não significa que você não possa procurar um deles só porque o médico não disse, mas ele também diz, olha, aqui é o caso de nutricionista, porque, por exemplo, a medicação tá ótima, seu intestino está cicatrizado, mas você tá com muito desconforto na hora que come, ou então você já fez muita exclusão por sua conta e esse é o perigo do portador da inflamatória, ele quer ser vegetariano sem acompanhamento de nutricionista, ele tira grandes grupos alimentares sem o conhecimento do nutricionista. Isso não é bacana, pessoal, porque é o seguinte, o profissional que realmente estudou para saber o que você precisa nutricionalmente é o nutricionista. É ele que vai dizer se você não está conseguindo, por exemplo, ficar bem depois que come uma leguminosa, um feijão, o pão e tal. Ele que vai dizer o que pode ser substituído sem perder a necessidade dietética necessária que você precisa por dia, de caloria, de vitaminas, de proteína, de carboidrato e tal. Não é simplesmente você ir tirando aquilo que não fez bem. Não é desse jeito. É lógico que se você come uma coisa e não fica legal, você não vai insistir nessa coisa. Mas o nutricionista ele consegue fazer a substituição. Por exemplo, às vezes o médico faz naturalmente, às vezes por exclusão. A primeira coisa que o médico faz é ver se você tem intolerância à lactose ou glúten. E o médico faz aquele exame, pede aquele exame de sangue que vem dizendo que você não tem nem alergia, nem intolerância, nem a glúten, nem a lactose. Então, você entende, pô, se eu não tenho nem alergia e nem intolerância, significa que eu posso comer. Só que você come e você fica mal. O que eu quero dizer é que às vezes a medicina tem marcadores, ou seja, tem
exames que alcançam até certo tipo ou até certo nível de intolerância. Por exemplo, eu tomo café descafeinado e fico com dor de cabeça, eu não posso comer coisas que tenham cafeína. Então, tem alguma cafeína ali, eu sou mais sensível. Então, assim, quando o nutricionista ouve da pessoa que, olha, eu não tenho intolerância à lactose, porque você tem que levar todos os seus exames também para o nutricionista. Então ele vai lá, você não tem intolerância à lactose, nem a glúten, você não tem, mas você tem desconforto quando tem comido alguns alimentos que tenham esses itens, ele vai, no primeiro momento, tentar substituir dentro daquele grupo de alimentos a quantidade de nutrientes que os alimentos que você comia podem ser agora alocados para um outro tipo de alimento. E tipo assim, gente, eu não tô falando aqui de quem quer emagrecer, não tô falando aqui de quem não tem problema nenhum, eu tô falando de quem tem doença inflamatória intestinal. Que o intestino não absorve direito, o intestino não digere direito, que o estômago às vezes também não digere, que tem medicação que atrapalha a nutrição. Então, tem que ter alguém que faça isso. Você não pode excluir de fome. Não como carne. Não vou comer isso, porque quero ser vegetariano. Não tem problema você ser vegetariano, desde que você esteja com um nutricionista que vai equilibrar a sua dieta. Porque se você for vegetariano, você está excluindo algumas vitaminas essenciais para você raciocinar, para você andar, que só tem na proteína animal. Na proteína vegetal não tem. Então, ele vai conseguir fazer a sua dieta, a sua estratégia dietética, se é essa que lhe dá conforto e se é essa que lhe garante o maior qualidade nutricional possível. E se não houver possibilidade de suprir todas as suas necessidades nutricionais apenas com estratégia de dieta terapêutica alimentar, o nutricionista vai sugerir, em conjunto com o médico, suplementação nutricional. Também não é para sair suplementando tudo loucamente. Eu não estou falando com pessoas que são saudáveis, que assistem um programa de TV e vão no outro dia comprar o suplemento ou mudar a alimentação radicalmente. Eu também acho que algumas pessoas correm risco, mas não acho que todo mundo precisa de nutricionista. Realmente não, acho que as pessoas são inteligentes. Mas eu tô falando de pessoas que têm problemas no intestino, que tem intestino inflamado, que tem intestino com muco, que tem evacuação absurda, que bebe água e tem um desequilíbrio da parte hidrocólica, da parte do intestino totalmente diferente das outras pessoas. Então você precisa ter esse sopro de clareza, sopro de equilíbrio para andar sozinho. Hoje eu ando sozinha. Não significa que eu vou ficar escravo do nutricionista. E mesmo que fosse a necessidade, enfim, é o caminho. Mas o que eu quero dizer é que existe um profissional que estudou para lhe ajudar isso. Então, investigue se ele é especialista nisso. Se o lugar que você vai fazer o seu tratamento de doença inflamatória não tem nutricionista especializado em doença inflamatória, entre na ouvidoria desse local, sugira. Se o seu plano de saúde não tem, o seu seguro de saúde não tem, mande um e-mailzinho para lá e sugira isso. Então, assim, se a gente não fizer um movimento também de encontro às omissões e ausências, as coisas não mudam. Então, comece você se situando onde você está, quem você é, o que você sente, e entregue a responsabilidade de quem estudou, a quem estudou para resolver os problemas que você não entende, que você não tem capacidade técnica. Então, é isso que eu tenho para falar hoje, funcionou para mim, e essa é a dica que eu deixo para vocês hoje. Não excluam loucamente os alimentos sem procurar ajuda médica. Se te faz mal, você não come, mas você vá e procure a ajuda de um nutricionista capaz de tratar a doença inflamatória em conjunto com o seu médico, tá bom? Era isso que eu queria falar. Beijo!